prazer, finalmente, conseguirmos gravar contigo. Vamos começar, que isto já é tarde, a noite já vai longa. No teu entender, qual é a palavra que melhor define o estado atual do nosso país? O estado de espírito do nosso país e dos portugueses? Eu acho que há mais do que um país, e, portanto há mais do que uma palavra. Há claramente um país de litoral que beneficia dessa litoralidade, e há um país interior que sempre prejudicado pela interioridade. Portanto, mesmo que não fosse por isso, há outras circunstâncias, porque há outros países dentro deste país. Há claramente uma macro concentração em Lisboa, que também terá outra palavra para se definir, e portanto são muitas as palavras. Mas eu diria que, em termos gerais, nós vivemos um momento de alguma positividade. Portugal emergiu para uma positividade, descobriu um pouco do seu amor próprio através de múltiplos acontecimentos que se foram somando. Eu diria que, não sou sociólogo, mas diria que todos contribuíram à sua maneira, desde o europeu de futebol até ao Festival da Canção, todos contribuíram para o crescimento económico, o sucesso do governo, o sair da crise, o libertarmos da Troika, contribuíram para esse, digamos, sentimento, eu acho que coletivo, de que vivemos um momento positivo. Não me parece que seja mentira, acho que é uma verdade. O país está a atravessar um bom momento, apesar de haver agora um certo abrandamento no crescimento da economia, mas o país vive claramente uma descoberta do mundo. O mundo descobriu Portugal, estando Portugal quieto, o mundo descobriu Portugal, e agora nós temos outro problema, que é excesso de turismo. Temos outras consequências e, portanto, eu definiria, se há uma palavra que pode definir o Portugal litoral, é uma certa positividade. O Portugal interior é um Portugal um pouco entregue a si próprio, já esteve pior, mas é um Portugal entregue a si próprio, já merecia uma intervenção política séria. A questão da interioridade acho que é o grande problema do país, a desertificação no interior, a taxa de natalidade, a ausência de polos de conhecimento no interior, apesar das academias terem deslocado para algumas zonas, e, sobretudo, a ausência de indústria e muito desemprego. E, portanto, estes dois países contrastam. E eu diria que esse país do interior vive um pouco no alheamento e no esquecimento. Portanto, uma palavra só não define Portugal. Temos que recorrer a várias. E numa palavra só consegues descrever a sensação de sentir português? Aqui, agora, em pleno século XXI, enquanto artista, que todos nós gostamos de ouvir. Eu acho que, atualmente, sobretudo, a questão da nacionalidade, desse certo essencialismo, eu sou português porque, é muito perigoso. Quer dizer, não é perigoso, sobretudo num contexto em que se pensa, em que se equaciona, mas no contexto protopolítico, no contexto do confronto com os outros. Esse discurso tem sido exacerbado nas características únicas que definem os povos. O que é que eu quero dizer com isto? Não há nenhum povo que seja intrinsecamente diferente do outro. Apesar dos reflexos e apesar daquilo que é produzido no final ser diferente, nomeadamente os produtos culturais, a língua, a sua maneira de encarar uma série de questões que são mais do espírito do que da matéria, define, digamos, não povos no sentido geográfico do país, mas define maneiras de estar. Há uma maneira de estar nórdica que contrasta com a maneira de estar ibérica ou do sul da Europa. Não somos, porém, muito diferentes dos italianos. E, portanto, definirmos-nos numa palavra, e precisamente porque falei na Itália, país
que se assume agora com uma unidade nacionalista, como se fossem muito diferentes daqueles que recusam, cuja entrada recusam no próprio país, esse discurso de nos definir enquanto identidade, acho que é um discurso complicado. Nós somos, o Fernando Pessoa disse, e esta frase está estafadíssima, nós somos a língua portuguesa, nossa pátria é a língua portuguesa. Porém, o Mia Couto corrigiu o Fernando Pessoa, se quiser, acrescentou ao Fernando Pessoa, porque se a minha pátria é a língua portuguesa, claro que eu sou português, sendo angolano. O que também é verdade, no sentido poético, multilateral. É lindíssimo pensar que um guineense é português, e é verdade. Mia Couto acrescentou uma palavra dizendo: a minha pátria é a minha língua portuguesa, o que é lindíssimo. O que também quer dizer que a língua portuguesa não é imutável e que, portanto, cada um sente a língua portuguesa à sua própria maneira. Portanto, a língua portuguesa também nos define enquanto povo. Também não é por aí. Geograficamente também não é por aí. Porque nós, aqui no Norte, somos muito mais culturalmente próximos da Galiza, com quem temos uma tradição secular de 900 anos de partilha de história, até de língua. De língua pura e dura, porque existe o galaico-português, e o galaico-português fala-se nesta zona, não é? Quando nós dizemos eu vou beber a vaca, no Minho, é claramente uma proximidade do galego. De eu vou beber a vaca. E, portanto, também não é pelas fronteiras que nós nos definimos enquanto país. Eu acho que nós definimos enquanto portugueses por duas razões. Como de resto eu creio que todos os povos e todas as pessoas definimos pelo nosso passado. O nosso passado diz quem nós somos. Somado aos projetos que temos para o futuro. Isso é quem nós somos. É o que é que vamos fazer do passado para construir o futuro. E eu creio que enquanto país não somos muito diferentes daquilo que enquanto indivíduos definimos para nós próprios. Saudade. Eu imagino que seja uma palavra, e muito mais que uma palavra, um estado de espírito que já te tenha inspirado em muitas das tuas músicas. Saudade é uma extravagância, consideras uma extravagância? É uma pergunta que eu também gostaria de fazer ao Mia Couto e que espero um dia poder fazer, mas achas que é uma extravagância da nossa língua, do nosso povo, quando usamos esta... Curiosamente, há muitas palavras que ao longo da história se mitificaram como intraduzíveis, o que não é verdade. Apesar de haver alguma idiosincrasia na palavra saudade, há outras palavras que os linguistas dizem que do português não se pode traduzir. E uma delas é mar. Porque o conceito... As palavras escondem conceitos. É o que são. Ou objetos, mas mesmo assim um objeto pode ser um conceito. E nós podemos mudar o nome a um objeto, mas o objeto não muda se nós mudarmos de nome. Essa é a realidade. E, portanto, a palavra saudade é o que reflete um estado de espírito e um sentimento. Ela existe de outra forma, noutras línguas, porque nós não somos os donos do sentimento da perda de alguém, da distância de casa, Da nostalgia de algo. Nós não somos os donos disso. Porém, essa palavra é entre muitas outras da nossa língua, que é uma língua belíssima. E agora abro um parênteses. É a língua na qual eu escrevo e é a língua na qual eu canto. E nunca equacionei outra forma de comunicar que não essa. Porque, sendo um ibérico e um português e um portuense, eu pertenço a uma herança dos contadores de histórias medievais. E, portanto, eu conto as histórias da minha aldeia. E para contar as histórias da minha aldeia, eu uso a minha língua. a tua língua. E a nossa língua tem palavras de uma beleza extrema e saudade é uma delas. Eu acho que é foneticamente uma palavra perfeita. Eu acho que usei a palavra muito pouco nas minhas canções. Porventura, por ser uma palavra demasiado usada e por estar demasiado conotada com o fado, por exemplo. Mas há palavras no português que têm uma fonética com uma música implícita, lindíssima, e essa é uma delas. Não acho que seja uma extravagância, é um sentimento puro
E eu acho que também, uma vez mais, pode ser um sentimento galvanizador e positivo, porque a saudade é sempre a esperança, ao contrário do que foi muito disseminado durante o Estado Novo, que era uma palavra com um peso grave, porque de facto os milhões de portugueses que abandonaram o país tinham saudade do seu próprio país, mas não podiam voltar. Não podiam voltar porque era voltar para pior. E aí a saudade pesa muito porque há uma impossibilidade de melhorar a vida. E, portanto, eu prefiro ser infeliz num sítio onde tenha água corrente e os meus filhos possam ir à escola, do que ser menos infeliz, porventura, no meu país, mas viver de uma courela, não é? Eu creio que a saudade, e essas foram as implicações de 48 anos de ditadura, a palavra saudade agora tem uma conotação um bocado mais luminosa. Estereótipos, e há muitos, ou havia, pelo menos num passado recente, alguns que nos incomodavam. Há ainda algum que te incomode, com o qual tenhas uma relação menos boa? Estereótipos de que tipo? Do homem, relativos ao homem e à mulher portugueses, como por exemplo os nossos imigrantes numa determinada altura que estavam em Paris e todos eram as senhoras eram todas concierges e os senhores trabalhavam todos na construção pública, e as senhoras tinham um bigode porque eram todas Marias. Portanto, esse estilo de estereótipos incomodam-te? Bom, eu vou muitas vezes a Paris por razões profissionais e tive a oportunidade de, em 94, 95, fazer um espetáculo no Zénith para 17 mil espectadores, metade dos quais eram franceses. E são dados oficiais. Porquê é que isto é importante? Porque estávamos 20 anos após o 25 de Abril, vivia-se ainda o mito Os mitos têm sempre uma certa razão de existir. Eles explicam sempre qualquer coisa. O mito é um exagero da realidade para explicar a própria realidade. O mito do Le Maçon, la concierge, c'est pas faux du tout. Não é? Há um grande fundamento de verdade nisso, mas a realidade, essa realidade que não é de maneira nenhuma castradora, a questão é quando se coloca uma função pejorativa nisso. Não é? Não há mal nenhum em ser pedreiro ou em ser porteira. Não há mal nenhum nisso. Pelo contrário. Não é? Nós temos que nos recordar. Eu ainda agora acabei de regressar, onde fui fazer uma gravação com a Carla Bruni e tive uma longa conversa com ela sobre esta questão e a dada altura um empregado que estava a servir à mesa de um hotel, de um restaurante, enfim, bastante conhecido de Paris, era português. E conheceu-me, estivemos a falar, e ele disse-me: os meus pais vieram comigo ao colo a pé de Portugal, nos anos 60. E contou-me uma série de episódios, assaltos, atravessar a fronteira, claro. E contou-me uma série de episódios, não é? De perseguição, de racismo, de xenofobia, de tormento. Ele contou-me um episódio que eu não esqueço. Ele me diz... Nós quando chegamos a Paris fomos viver, não foram para os banlieues, não foram para os arredores, viveram no centro de Paris, porque exatamente a mãe arranjou um emprego de porteira e o pai de pedreiro. É mais indigno isso ou viver uma vez mais a comer a comida, o pão que o diabo amassou? E ele diz-me que, nessa conversa, que Paris pareceu-lhe um sítio escuro, sujo, e ele que tinha saudades, era miúdo, tinha 9 anos, ele que tinha saudades da Lesíria e da planície e dos touros a correr, enfim, uma história que é comum a milhões de portugueses. Ora, este é o filho do imigrante dos anos 60. Quando eu toco no Zénith, nos anos 90, e levo a cultura pop, digamos assim, o rock, em português aos palcos do Zénith e canto músicas provocadoras como o Talvez Foder, Eu Não Posso Mais, o Socorro, etc. Uma série de músicas. E de repente temos o Zénith a saltar e a dançar com metade portugueses, metade franceses.
O que é que isto representa simbolicamente? E eu disse-o na altura. Representa que, em primeiro lugar, a comunidade portuguesa, a primeira que vai, aquela que imigra, a primeira leva de imigrantes expulsos pela fome, pelo medo, pela tirania, pela ignorância, a perseguir um mundo melhor, conseguiu triunfar. É o que isto representa. Porque a segunda geração dos portugueses elevam o patamar. E não é por deixarem de ser maçom ou concierge que o patamar é elevado. É a postura perante o país. É a forma como abraçam essa tal multiculturalidade que falávamos há bocado, que o português consegue ser em qualquer lado. E que o padre António Vieira dizia. Temos um lugar para nascer, temos um mundo inteiro para morrer. E isto é português. E esta outra geração, que já é a terceira, para a qual eu vou tocar, já falam português, se calhar de uma maneira mais dificultosa, mas orgulham-se de levar os namorados e namoradas franceses, que há 50 anos atrás os gozariam, e levam-nos a um concerto de rock para dançar com eles lado a lado, com orgulho do país que agora representa. E, portanto, os estereótipos não me entristecem. Entristece-me a razão pelas quais existem estereótipos. Aos Barrota deu-nos uma padeira. Estão criadas as condições para que apareça uma nova padeira. Não, espero que não, porque a padeira de Alves Barrota, que faz parte da mitologia portuguesa, não é um personagem histórico, faz parte da mitologia portuguesa, como, eu não queria dizer Ulisses, faz parte da cultura, não quero dizer tanto. Já estás aí mas longe faz demais. parte, não, exatamente, estou a ir longe demais. Mas faz parte, eu diria, um personagem menor de uma qualquer história. Qual é o problema que eu tenho com a padeira de Alves Barrota? É o seu exacerbado nacionalismo. Porque na história que nos contam, ela espanca os espanhóis. Curiosamente, Alves Barrota... E aparentemente meteu alguns no forno. No forno. Curiosamente, Alves Barrota... Não há necessidade, como diria segundo reza a história, enfim, os historiadores, Alves Barrota não foi combatido muito por cavaleiros do norte da Europa, e franceses e provavelmente anglo-saxónicos. E, portanto, não eram espanhóis só. Quer dizer, há aqui uma... eu tenho algum desconforto... Não é só isso. Eu tenho algum desconforto com a falta de rigor da história, sobretudo porque ela é instigada naquela altura. Eu lembro de estudar essa história. Éramos obrigados a estudar isso. Exatamente. Na primária. Estado Novo. E a história era uma história de um exacerbamento do nacionalismo bacoco, não é? Em que uma padeira com uma pá derrotava um exército de espanhóis. E, portanto, era, para além de violento, era intolerante e porventura falso, não é? E engraçado que essa violência nunca ninguém repensou ou pensou, porque repensar já dava muito trabalho, provavelmente, nunca ninguém pensou na parte violenta da questão, porque a forma como a história, como tu dizes, a forma como a história era contada, para nós que éramos miúdos, era verdadeiramente assustador. Imaginar os castelhanos, ainda que fossem castelhanos, dentro de um forno a serem... É evidente que a mitologia dos países tem a ver com a sua própria história, obviamente, e serve para justificar muita coisa. Neste caso, quer dizer, Portugal é um país que está com C, estamos encostados ao Atlântico, empurrados por Castela, não é? E por Aragão. E, portanto, naquele momento, nós temos um grande inimigo, e o inimigo não é o mar, pelo contrário, o mar é o nosso aliado, o inimigo é a Espanha. E, portanto, há que ter um herói que de alguma forma represente esse sentimento ultranacionalista de ódio ao outro, em que é preciso destruir o outro. E é exatamente por isso que eu respondi à questão. Não é preciso uma outra padeira de Alves Barrota, porque não é preciso odiar os outros, porque os outros somos nós. Nós somos os outros. Para um francês nós somos os outros. Nós somos os outros, assim como para um belga o holandês é o outro. E, portanto, é preciso sempre ter cuidado com as mitologias do ódio. Eu acho que com essa tua resposta já respondeste a esta pergunta do Viriato, porque ela encaixa-se um bocado, a padeira de Alves Barrota e o Viriato, acho que se encaixa um bocado. Portanto, qual é a pergunta? O Viriato era perguntar até que ponto é que o Viriato é um personagem peninsular ou português. Sendo que os espanhóis a questão é diferente. Sendo que os espanhóis, para eles, Viriato é espanhol. Pronto, mas para os espanhóis ser espanhol e para os portugueses ser português faz parte desta guerra surda
e não surda da questão da fronteiridade, não é? Para a história, o Viriato, eu creio que Viriato era um herói ibérico. Sim, sim. Era um herói ibérico, porque o território Ainda não estava. onde não existia Portugal sequer, estávamos a 1000 anos de fazer Portugal. Sim. 1000 anos, portanto, não existia, existiam os lusitanos. E, portanto, o território onde ele operava e as tribos que o Viriato comandava, segundo sei, eram na Península Ibérica, não é? E, portanto, as derrotas que ele inflige aos romanos várias vezes, e ele é derrotado por traição, as derrotas que ele inflige aos romanos são derrotas na Península. Reivindicamos o Viriato para nós, ou os espanhóis para eles, acho que é um disparate, mas faz parte da tal... Estas questões colocam-se agora, curiosamente, e os nacionalismos ressurgem ciclicamente. Eles tinham surgido no final do Império Habsburgiano, final do século XIX, com o declínio do Império de Habsburgo, têm o seu grande apogeu os nacionalismos na Primeira Guerra Mundial, que desagua na Segunda, ou seja, quer dizer, não há... A Segunda Guerra não há praticamente um intervalo, quer dizer, a Segunda Guerra e a Primeira têm um momento de paz, mas no fundo são a mesma guerra. São guerras nacionalistas pelo domínio, pela hegemonia e pela supremacia de um país sobre outros. E depois desvaneceram-se com a ONU, na altura, a Comunidade Económica Europeia, com a União do Carvão, etc. De repente, a Europa vive agora... Mas achas que eles ficaram em banho-maria? Com o recrudescer... Eu creio que com o que aconteceu após a segunda invasão do Iraque, a desastrosa invasão do Iraque, promovida nos Açores, com as implicações que teve, como quando atiramos uma pedra e as ondas... Essas ondas que alguns analistas se aperceberam que ia acontecer, do descontrole total do ambiente daquela zona do planeta para as circundantes, Afeganistão, e Síria, e Líbia, e de repente nós estamos a sofrer as consequências. Eu escrevi isso em 99, um dia, num disco no qual digo uma frase que eu acho que agora está a acontecer. Diz: um muro por mais alto não separa os que têm fome dos que têm a seara. E o que nós estamos a viver é isso. Por mais alto que seja o muro contra os quais eu sou, ninguém vai parar a fuga da guerra, do ódio e da fome. Ninguém vai parar. Assim como nós fomos para a França. Não há muro que pare isso. O que eu acho é que temos todos a memória muito curta. Certo. Mas só para terminar, é que o nacionalismo, e este corrente nacionalismo, vem como reação a essa digamos, avalanche de pessoas que procuram a paz. Como, de resto, o primeiro nacionalismo, enfim, do início do século, é um nacionalismo de ódio ao judeu. E, portanto, os nacionalismos assentam sempre no ódio. E é sempre o ódio ao terceiro. Porque é um discurso muito fácil de ter. Aliás, de resto, o Donald Trump é o grande mentor da nova corrente nacionalista, que é todos os outros são péssimos, nós é que somos os bons. E, portanto, eu convivo muito mal com heróis nacionais que não se revêem no seu vizinho. Andas sempre a viajar um bocado e a levar os teus espetáculos onde há comunidades portuguesas e não só, também. Quando te pedem para nos apresentares enquanto povo, recorres a alguma muleta ou, bem pelo contrário, é o que te vem no momento? É o que a inspiração te... Eu tenho, em primeiro lugar, muito orgulho de ser português. E o orgulho de ser português é o somatório de muitas coisas que eu vejo e com as quais eu me identifico. Há bocado, para responder àquela questão, afinal, o que é a identidade nacional? Que é uma questão muito complicada para muita gente responder, nomeadamente, nem sequer devem ser os políticos a fazê-lo, talvez os filósofos. E a identidade é um somatório de vetores que convergem em nós. Eu, por exemplo, não me revejo no futebol, mas 90% dos portugueses revêem-se no futebol. E não deixamos de ser ambos portugueses. Eu não me revejo
em algum tipo de comportamento gregário dos portugueses, não me revejo nele. Ou seja, quer dizer, não há uma definição objetiva do que é ser português. Não existe. Não é possível fazer isso. E, portanto, eu não posso dizer venham ver o meu país, porque o meu país... Claro, todos dizemos que o nosso país é o mais belo do mundo. O finlandês diz isso da Finlândia, com toda a razão. Um islandês diz da Islândia, com toda a razão. O meu país, porém, aquele Portugal que eu adoro, é o país que tem algumas características que eu acho que não são só nossas, mas que eu consigo identificar no meu povo, e com essas eu identifico-me, mesmo naqueles que vão ao futebol e que são muito exacerbados nas suas conquistas futebolísticas. Eu gosto da simplicidade, de uma certa genuinidade, de uma certa inocência de ser português. Gosto e sou do Norte e convivi muito na minha infância no Alto Douro e na Beira Alta, e a ligação telúrica à terra da minha família, da minha tia, que cuidava das maçãs como se fossem 3 milhões de filhos, que ela cuidava cada uma à sua maneira, como se as conhecesse e tivessem nome, cada uma delas. Esta inocência da Portugalidade, somada a outras características bastante mais espirituais, nomeadamente a nossa imensa aptidão para o delírio que nos levou ao mundo. Só um povo que delira é que volta as costas à terra e, perante o desconhecido, se lança Mas eu não posso apresentar Portugal no século XXI a um norte-americano que acabo de conhecer, como dizendo, nós somos o país que, se calhar, mandou aqui o Cristóvão Colombo, porque embora não tenhamos sido nós, o Cristóvão Colombo foi muito instigado pelas nossas cartas e pelos nossos... Sim. Não posso dizer isso, eu não posso viver no passado. Eu tenho que dizer ao americano, olha, o meu país é aquele que vai fazer isto. E uma das coisas que eu digo, obviamente, e das quais muito me orgulho, ao suíço ou ao australiano, é exibir a nossa literatura. Que é rico. É exibir aquilo que eu há bocado falei das pessoas. A minha tia representa, já morreu infelizmente, mas a minha tia representa uma certa Portugalidade na qual eu me revejo, uma genuinidade honesta. E por outro lado, o país, uma vez mais, o país que se projeta. Que país é este que nós estamos a projetar e a construir, mas que é um país muito alicerçado em fundamentos culturais. Nós somos um país de história, é verdade, e somos um país não queria usar a expressão estafadíssima, mas somos um país de grande literatura. E a grande literatura, que para mim é o que salva a humanidade. A arte é o grande caminho de salvação. E agora fazer um parênteses, quer dizer, o que é que define um russo? Será que o russo é mais definível quando vai a Toronto e se apresenta como eu venho do país do Putin? Ou diz, eu venho do país de Shostakovich, eu venho do país do Tchaikovsky, eu venho do país do Tolstói, eu venho do país do Chekhov, eu venho do país do Dostoevsky. Quer dizer, é isto que o russo diz. E com orgulho. É com orgulho. Obviamente. Eu venho do país do Essa de Queiroz, eu venho do país do José Saramago, eu venho do país do António Labantunes, eu venho do país da Lídia Jorge, eu venho do país do Jorge Peixinho, eu venho do país do Álvaro Salazar. É disto que eu me orgulho. Eu venho do país do António Damasio, do país do Onésio e António de Almeida. É deste país que eu me orgulho. Infelizmente não é o país mais conhecido, mas é aquilo que nos salvará no futuro. A nossa grande hipoteca, o nosso maior valor no futuro é o conhecimento. É aquilo que, muito mais que os grandes feitos políticos, que às vezes redundam em desastres, das estátuas que os políticos se constroem. Eu acho incrível, acho um piadão aos políticos que se autonomeiam para estádio não sei quanto, rua não sei o que dizer. Há assim,
Mas, na realidade, quando tudo se esboroa e a memória dos políticos desapareceu, na realidade o que ficam são realmente os criadores. São os escritores, são os poetas, são os pintores, são os músicos, são os filósofos, porventura um ou outro líder e estadista, mas são muito poucos. E, portanto, como é que eu defendo o meu país? Com a pujança de uma língua que tem mais de 900 anos e que produziu das mais belas obras de arte mundiais. E exatamente por essa língua, há uma expressão na língua portuguesa usada, na minha opinião, muito mais no sul do que nós aqui no norte. Acho que nós cá no norte não usamos tanto essa expressão, que é a expressão opá. E como sabes, ficou célebre. Sim, sim. Opá, bestial, opá porreiro. Opá porreiro. Este opá, no teu entender, tem uma importância assim muito significativa ou é muito expressivo daquilo que nós somos enquanto povo e na nossa vida, ou nem por isso? Não, acho que não tem muita importância, mas é sintomático é sintomático da exiguidade geográfica do país. O opá toda a gente se conhece, não é? É o opá. Sim. O opá, como é que acontece o opá? O indivíduo vai comprar um casaco, é tratado por você. Você o que é que deseja, em que é que posso ajudar? É atendido por um outro indivíduo numa loja que lhe mostra os fatos e o indivíduo A compra o fato ao indivíduo B. E é tudo você. Saem para a rua. O indivíduo B, a fazer marcha atrás, colhido no carro do indivíduo A, opa! O que estás a fazer? Há uma familiaridade que o opá cria imediatamente que quebra imediatamente todos pronto, quebra o protocolo. O opá é uma questão de proximidade e de familiaridade, mas não creio que seja, nesse momento do opá porreiro, o que se vê ali é a carpintaria que está por trás da grande política, não é? Que é amizade e não vejo mal nenhum nisso, e conhecimento e familiaridade. Passamos para uma. Esta pergunta tem dado muito que falar, porque há quem concorde, quem discorde, mas a vida é feita disto mesmo. Achas que podemos ter algum receio de alguma ameaça que possa vir por aí fora? Perfilas alguma ameaça no horizonte dos portugueses? Sim ou não? Quer dizer, porque estamos imunes àquilo que está a acontecer, não percebo como, não é? Eu acho que a ameaça já está aí. A ameaça chama-se, em primeiro lugar, a guerra comercial americana. Ou, se quiseres, lugar 0, presidência americana, ganha por um indivíduo inqualificável e que ainda por cima perde o voto popular e que subverte não só a política convencional e o sistema, mas subverte-o no mau sentido, porque não é um revolucionário. Ele subverte-o fazendo regredir todo o sistema político da liberdade, da democracia, da defesa dos valores, da razão e da verdade para a autocracia. Este é o grande problema do Sr. Donald Trump, é este. E isto é uma ameaça. É uma ameaça porque a política do fechamento faz com que, como está a acontecer, cada país se feche e possa aparecer um indivíduo com uma verve como a que ele tem, com uma lata como a que ele tem, com aquele ego gigantesco que ele tem, e conquiste o descontentamento das pessoas. Eu há bocado referia que o discurso do nacionalismo se assenta no ódio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o discurso do nacionalismo não precisa de construir nada, não precisa de apresentar nenhuma ideologia, não precisa de apresentar nenhuma proposta construtiva. Basta que assente no ódio. E o ódio é sempre dirigido a 2 ou 3 grupos. Se esse ódio que é dirigido a 2 ou 3 grupos, com esta solução fácil, de promessas fáceis, de ódio fácil, isto está tudo mal, porque, dizia Hitler, e Goebbels e toda aquela gentalha, isto está tudo mal porque os judeus tomaram conta da economia. Pronto. Acabou. O que é que há a fazer para melhorar isto? Exterminar os judeus. E com isso galvanizou a Alemanha. Portanto, não era preciso fazer parte do partido nazi para ter participado na guerra.
aqueles que ficaram silenciados também participaram na guerra. Os silenciosos participaram na guerra e quando os americanos libertaram os campos de concentração, obrigaram as populações a vir visitar e a enterrar, em alguns casos, mortos, porque ninguém pode dizer eu não sabia. E neste momento, as ameaças das regiões autocráticas, dos nacionalismos, da extrema-direita, que emerge nos países dos Balcãs, que emerge na Europa Central, que emerge na Polónia, na Hungria, que curiosamente repetem um bocadinho os padrões que eu já vi, mas que há de estudar, de ver, no sentido figurado, em 33, em 29, estes padrões estão-se a repetir e, curiosamente, é nos mesmos países. E, portanto, Portugal está imune a isso, Portugal está imune ao nacionalismo. Há um livro fantástico de um filósofo, creio que é holandês, chamado Rob Reiner, que se chama O Eterno Regresso do Fascismo. E este livro, eu acho que é obrigatório ler, diz esta coisa muito simples, diz o eterno regresso do fascismo, mas já diz tudo. O título por si já fala. E é uma realidade. Eu estou extremamente preocupado com aquilo que está a acontecer com a extrema-direita, porque é um discurso fácil que capitaliza o ódio. E, por exemplo, no Brasil, hoje eu vi uma notícia que é assustadora, que é o Bolsonaro, que é um homem que defende a execução das pessoas, defende que toda a gente deve ter uma arma, desde que sejam bem comportado. Este bem comportado, quer dizer? Que é rico. É o que quer dizer. Que defende que os pobres devem ser castrados. Quer dizer, uma coisa absolutamente... Se isto não é uma linguagem fascista, eu não sei onde é que ela está. Eu nunca julguei voltar a usar a palavra fascista, mas nós estamos a voltar a usá-la. E isto, o cerco aperta-se, não é? Eu acho que a grande ameaça, neste momento, é o nacionalismo. Porquê? Muito rápido. Porque o nacionalismo, ao não necessitar de ideologia, aproveita-se do descontentamento e legitima-se democraticamente através do voto. É esse o grande problema e foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E voltando um bocadinho atrás àquilo que tu disseste há bocado, quando as pessoas dizem que não sabem, há uma frase que eu gosto muito e que tu dizes muito lá em casa, que é a indiferença mata. O não saberes e o querer ser indiferente pode causar um sem número de mortes e de prejudicar terceiros e, portanto, não me venham com essa não sei, não quero saber, não. A indiferença mata e, portanto, será bom estarmos atentos. Dom Sebastião não voltou, deixemos agora a parte da Europa e um bocadinho de lado. Não voltou, consta que volta numa manhã de nevoeiro, não sei, eu já estou cá há 55 anos e o rapazinho ainda não voltou, certo? Deve estar bem onde está. Se ele voltasse, como é que nós, enquanto portugueses, o iríamos receber? De braços abertos. De braços abertos, porque o mito sebastiânico é um mito que faz parte. O português gosta muito do Salvador, não é? Vem-nos salvar. É um mito messiânico. Nós acreditamos muito no Messias, não é? Neste Messias, sim, com M muito pequenino. É um indivíduo qualquer que desapareceu. Ou que vem e que diz umas coisas. E pronto, é o grande Salvador. Aconteceu várias vezes ao longo da história. Nós tivemos vários Dom Sebastiões. O Salazar foi um Dom Sebastião. Porque foi alguém que, sobretudo no início, e depois a construção do mito de Salazar, é um homem que se apresenta como o salvador do país, aliás, exatamente nesta linha do pensamento, não diria fascista, mas criptofascista, que é um pensamento autoritário, do quero, posso e mando, e persigo, e executo, e mato, mas prometo paz, e prometo... Pão podia prometer, mas não dava. A realidade é que Portugal abraçou Salazar durante algum tempo. E depois do 25 de Abril, curiosamente, ainda me lembro das teorias sebastiânicas de Salazar. Não? Que isto precisa de um Salazar, não é? Porque Salazar pôs o país em paz, que era uma mentira absoluta. Nós estávamos em 7 guerras simultâneas, na Índia, na Guiné, Cabo Verde não, mas Angola, Moçambique, etc. Com milhares de mortos, estropiados, etc. E, portanto, eu tenho sempre o pavor dos messias, mas eu creio que Portugal tem uma grande tendência para acolher messias, não é?
que essa figura, o Dom Sebastião é um personagem historicamente fascinante. Fascinante. É fascinante. É um homem fascinante, quer dizer, não é propriamente fascinante no bom sentido como ele gostaria. Sim. Porque o Dom Sebastião olhava para o passado e queria restaurar a grandiosidade do seu bisavô, que tinha sido um grande conquistador, e, portanto, ele vai para Ceuta desaconselhado. Contra a vontade. Não, ele vai para Ceuta, isto é importante que se saiba, ele vai para Ceuta desaconselhado por toda a corte, mas não só, ele reúne-se na fronteira luso-espanhola com o rei de Espanha, seu tio, e diz-lhe que vai, e o tio diz-lhe não vás, olha que não tens herdeiros, és novo, o teu país vai ficar na miséria, etc. Se tu morres, não pode acontecer. E pior do que isso, o próprio, não sei qual é o nome, mas o próprio regente de Ceuta oferece-lhe Ceuta. Manda-lhe um conduto e diz, não me venha, nós sabemos que está a montar uma campanha, nós oferecemos Ceuta, não é preciso. E ele mesmo assim foi. Foi e, em vez de parar em frente parou, aportaram longe para submeter as tropas à grande caminhada que o derrotou, não é? E, portanto, tudo neste homem era messiânico, mas era um messiânico como aquela fantástica estátua do Cargaleiro que está em Lagos, era um messiânico tudo errado. Era um menino dentro de uma carapaça de cavaleiro que tinha tudo para dar torto. E os messias têm sempre tudo para dar torto, não é? Mas ainda assim a gente iria o receber de braços abertos. Porque o Dom Sebastião viria e aliás, devo dizer que na história portuguesa houve vários, na altura, houve vários Dom Sebastiões que foram acolhidos por braços abertos, mas foram desmascarados pelas autoridades. Influência de Portugal no mundo, hoje em dia, é consentânea com a dimensão económica do nosso país, atualmente? Estamos a falar agora, estamos em setembro. Achas que há uma correlação de forças ou nem por isso? Eu vou dizer uma coisa que tenho repetido ao longo da minha vida e não me cansarei de repetir. A dimensão da repercussão económica que um país tem no mundo é diretamente proporcional à dimensão da repercussão cultural que tem no mundo. Ponto final. Ou seja, quanto maior é o impacto cultural desse país no mundo, maior é a sua dimensão económica. Isto explica-se de uma maneira muito simples. Porquê? Porque a cultura exporta um way of life, exporta uma forma de ser. Os brasileiros perceberam isso muito cedo. O Brasil é um país cool no mundo, desde muito cedo, desde os anos 40, desde a Carmen Miranda. E os brasileiros aperceberam-se disso muito cedo. Não só porque tem um país luxuriante para vender, é um país riquíssimo do ponto de vista económico, mas para atrair, porque no fundo não é diferente dos países que o circundam, mas para atrair, e a grande guerra com a Argentina vem daí, o Brasil exportou sempre uma imagem assente na cultura. E grande parte, para não dizer a totalidade, durante muitos anos, foi a música. A música brasileira impôs o Brasil no mundo. E impôs o português no mundo. Eu devo recordar que o português foi, durante muitos anos, a segunda língua mais... a segunda língua mais reproduzida no jazz, por exemplo, e também em algumas áreas do primeiro rock. O Nat King Cole cantou em português, etc. O Frank Sinatra cantou em português. Porquê? Porque era muito cool cantar a Garota de Ipanema, o Desafinado. Contribuiu muito para o sucesso do Brasil. Os autores brasileiros, o Jobim, toda a geração Bossa Nova, o Vinícius, etc. E a anterior, os grandes, os grandes autores. E, portanto, o Brasil exporta um way of life. Curiosamente, e agora vou dar outro exemplo que é muito diferente, Cabo Verde. Cabo Verde é um país minúsculo, geograficamente falando. Um país muito pequenino, muito mais pequenino que Portugal. A dimensão que Cabo Verde tem no mundo é imensa. Qual é o segredo de Cabo Verde? Cultura. Música. Senegal. País conhecidíssimo
de toda a gente no mundo qual é o segredo, mais uma vez música. Outros poderão ser por outras razões, mas são sempre culturais. Mas há outro exemplo que eu posso dar, que é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que são uma imensa potência cultural, exportam, acima de tudo, cultura. Eu estou com umas jeans que é uma invenção americana, e até com um casaco de ganga que é uma invenção americana. Eu não diria que a t-shirt, se calhar também é uma invenção americana. Isto é cultura. A imposição das jeans enquanto padrão cultural depois arrasta a economia. E, portanto, a cultura não é só os produtos culturais, não é só quadros e sinfonias. Mais lato. É uma coisa muito mais lata. Portanto, eu diria que o impacto de Portugal no mundo não é maior, porque o desprezo que os vários e sucessivos governos, desde a monarquia, têm dado às áreas da cultura, e não é com dinheiro, não é preciso. Eu, por exemplo, eu não quero longe subsídios, não quero, longe disso. Não. Mas ter a oportunidade, por exemplo, o ensino artístico, ter mais dignidade, que os instrumentos não sejam taxados como se fossem objetos de luxo. Aliás, nos países de maior sucesso, que são os países do Norte, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Suécia, pergunta-se qual é o teu nome e a segunda pergunta é que instrumento tocas. E não é à toa que são os países mais felizes do mundo. Será que eles tocam todos e leem muito porque são ricos, ou será que são ricos porque tocam todos e leem muito? Esta é a grande questão. Para mim, aquilo que faz um país pujante economicamente é a sua pujança cultural. E de facto é o que tu dizes, para a cultura acontecer não passa por haver dinheiro. Também passa por isso. Também passa, mas não passa só por isso. Podes fazer muita coisa. Se a cultura tivesse, obviamente. Se a cultura tivesse o orçamento que tem o futebol, ou se a cultura tivesse o orçamento que tem, enfim, não quero entrar em demagogias, mas é isso que estamos a falar. O orçamento para a cultura é uma coisa ridícula. A cultura poderia fazer milagres por este país. Retiro a palavra milagres, eu não acredito em milagres. A cultura poderia fazer por este país muito bem, em termos económicos, em termos sociais e em termos políticos. E principalmente na projeção daquilo que vem agora já nesta pergunta, que é a marca Portugal. E acho que, mais uma vez, o que acabaste de dizer pode ser a marca Portugal, porque não passa forçosamente só por produtos económicos ou pela economia. Ou pelo contrário. Bem pelo contrário. Acho que acabaste de responder a esta pergunta. Essa resposta está implícita. Está implícita. A marca Portugal, como foi essas marcas que eu ia dizer, marcas de países, a Espanha é um exemplo disso também. A grande economia espanhola que... Porquê é que Espanha, desde também muito cedo, são poucos os filmes norte-americanos, por exemplo, em que o herói que vai à Europa não vai à Espanha. Ele diz, eu vou à Espanha, vou a Madrid, são filmados em Madrid, são filmados em Barcelona. Porque a imagética do norte-americano sobre a Espanha é o Salvador Dalí, é o Picasso, é o Gaudí. Mais uma vez, quem é que era o presidente da Câmara de Barcelona? Espera aí, no momento em que Gaudí era o arquiteto, mas quem é que era o primeiro-ministro? É essa a grande questão. É a perenidade da cultura. É o que a cultura faz pelo país ad eternum. Ad eternum. Há bocado referíamos os russos. Os russos estão a receber agora o que os seus antepassados, de há 400, 500 anos, semearam na área da cultura, como de resto os países da Escandinávia. Portanto, nós não podemos beneficiar agora. O Eça de Queiroz diz isso num livro fantástico, Ecos de Paris, quando ele era embaixador, em que diz, enaltece o livro, dizendo que, numa visita à Inglaterra, ele diz que este país está destinado a ser uma grande potência mundial, que já era na altura, mas está destinado a ser uma das maiores potências mundiais, nem sequer é porque tem muito carvão, ou porque tem muitas carreiras das Índias, não. É porque este país tem livros de pano para dar às crianças. Sintetiza tudo. Essa resposta diz tudo o que eu queria dizer sobre a marca Portugal. Quantas vezes é que pensaste na palavra, uma palavra difícil de dizer, miscigenação, quando estás a compor? É um conceito que... Miscigenação? Sim. Todos nós somos miscigenação. Todos Exatamente. Nós somos absolutamente isso. Somos o somatório de cromossomas
sumérios e átomos abissínios e provimos todos do mesmo sítio, não é? Que é da África Austral. Portanto, nós somos todos miscigenação de alguma coisa. E ainda bem, porque apesar de nós termos também o reflexo do nosso ambiente social, e aqui, mais uma vez, a questão da identidade para os sociólogos e para, digamos, as ciências duras humanas, o homem é um produto do seu próprio meio, não é? Mas para as ciências mais do pensamento, nomeadamente a filosofia, nós somos uma imaterialidade enquanto identidade difícil de definir. E essa miscigenação talvez explique isso, quer dizer, porque a miscigenação é o contrário de pureza. E se o conceito de pureza a mim me irrita profundamente, porque mesmo aqueles que se arrogam da pureza, como já falamos aqui, alguns, o Adolfo e o Eichmann e o Göring e agora estes Bolsonaros, que são os puros, e são puros no sentido, eu sou puro porque sou rico, porque domino, logo sou puro, não é? Olhem a minha árvore genealógica, eu sou puro, quer dizer, são aqueles que são mais conspurcados pela podridão do pensamento. Não há nada pior. Não há nada melhor do que ser miscigenado. E não há nada pior do que ter a pretensão que se é puro. Pedro e Inês, um amor impensável, contrariado, mas que Pedro, porque era teimoso e era rei, tinha aquela grande paixão pela Dona Inês, concretizou, ainda que depois morta. Na tua opinião, saudade pode rimar com amor pensando na história de Pedro e Inês ou nem por isso? É uma história lindíssima, até certo ponto. Depois é uma história trágica, de uma certa obsessão. Macabra até. Macabra. A perseguição que Pedro faz aos executores de Inês é compreensível, é obsessiva, quer dizer, mas é compreensível. O casamento pós-mortem já não é compreensível, é ter acontecido, já não é. Portanto, não creio que seja saudade. Saudade, claro que em última análise é saudade. Ou se calhar não é em última análise. Uma das condicionantes é saudade, mas eu acho que a maior condicionante na relação Pedro e Inês é a dor. Porquê? Porque na história de Pedro e Inês, ao contrário na história de Romeu e Julieta, em que há dois heróis que se amam, que se beijam, que se tocam, que discursam e que eu devo confessar que sou uma imensa admirador de Shakespeare, e aquela história que se passa durante aquela dramaturgia que dura o tempo que nós quisermos, pode demorar 2 horas e meia, depende do que nós estivermos dispostos à serenidade da leitura ou a ver a peça, e morrem no fim. No caso de Pedro e Inês, eles morrem no início e toda a peça se processa para o fim. Nós sabemos muito pouco do início da peça. É essa a pequena o que faz a diferença numa história de amor, que eu diria que é mais. Eu há bocado estava a dizer que a saudade não será a palavra-chave, mas dor. Dor. A palavra-chave na relação de Pedro e Inês é dor. É um homem que ama uma mulher de uma forma brutal, e devo referir que na altura não era propriamente, os casamentos não se faziam por amor. Os casamentos faziam-se eram contratos, e depois cada qual tinha os seus amores, não é? E era uma coisa consensual. Mas não, Pedro, como de resto outros, a vontade de Pedro era de facto de casar com Inês, e foi privado disso, e portanto viveu na dor. Viveu na dor, exatamente. E de dor passamos, normalmente a dor de vez em quando leva ao arrependimento, ou não,
Mas se o arrependimento matasse, ficamos sempre sem saber se São Pedro depois se arrependeu ou não de matar aqueles que mataram Dona Inês, não me parece, mas pronto, se o arrependimento matasse, nós os portugueses, achas que nos teríamos de arrepender de alguma coisa que aconteceu no passado, ou que fizemos no passado, ou que não fizemos, muitas vezes também nos arrependemos de não fazer as coisas? Quer dizer, esse tipo de questões é muito difícil de responder, mas eu acho que os portugueses se vão apercebendo. Eu volto à palavra mito, porque é importante. O mito dos portugueses contemporâneos não é o mito do português quinhentista. A mitologia do português quinhentista, a tal ambição de, aquilo que leva os portugueses a fazer uma das maiores epopeias da humanidade, é diferente do português contemporâneo. O grego do século de Péricles, onde Platão convive com Sófocles, é diferente do grego contemporâneo. Porém é grego, não é? Uma vez mais, a identidade. O que é que os une? As fronteiras? Ou a ambição? Ou o sonho? Ou os mitos? E, portanto, eu acho que os portugueses atuais, os portugueses contemporâneos, aqueles com os que nós lidamos no dia-a-dia, se apercebem todos os dias eu abro o jornal, todos os dias há um caso de corrupção novo. A alto nível. A alto nível. Porque quando há alto nível, a baixo nível, estão sempre a acontecer. Esta corrupção a alto nível do secretário de Estado, do banqueiro, do ministro, do primeiro-ministro, a acontecer, alegadamente, a ter acontecido, do presidente da Câmara, alguns cumpriram pena de prisão, saíram, já foram reeleitos. É uma coisa avassaladora. E, portanto, eu acho que... Como diriam os belgas, ça ne dépasse. Ça ne dépasse. Exato. Ça ne dépasse. Já não... Mas a explicação sebastiânica aí entra sempre, quer dizer, mais uma vez os messias, quer dizer, o homem vem e promete umas coisas e lá vamos nós votar. Não? E, portanto, se eu acho que há alguma coisa que os portugueses, eu não diria que se arrependem ou que se deviam arrepender, mas deviam ter atenção. Deviam ter atenção. Há uma certa inteligência emocional coletiva que nós devíamos ter, de desconfiar de alguns planos, de algumas pessoas, a postura daquele senhor que era dono do BES, aquela coisa é um bocado arrepiante. Não se pode prender ninguém pela postura que tem, mas diz muito da própria pessoa, uma certa arrogância, um certo desdém para com o outro. E depois, o grande problema não é que eu pague com os meus impostos, porque felizmente tenho capacidade de contribuir para que o Estado possa suprir a lacuna que os milhões e milhões e milhões e milhares de milhões de euros que toda essa gente junta desfalcou o país. O problema é que os meus impostos, em vez de serem canalizados aqui para estruturas, há bocado falávamos para o Instituto de Camões, para as escolas de música, para as academias, até para o Exército, para aumentar o orçamento da defesa, sobretudo para a saúde, para a justiça. Porquê é que não há dinheiro? Mas porquê? Porque o dinheiro está a ser usado para pagar um buraco gigantesco feito para proveito próprio por centenas de responsáveis políticos, alguns foram eleitos com o voto popular, e que usaram o cargo para benefício próprio. E continua todos os dias a acontecer. Alegadamente. Isso é verdade. Porque depois a justiça demora. Se houver processo, nunca se sabe. No caso do banqueiro, é dos mais perigosos. Porque o buraco é gigantesco e interminável. A questão, eu dizia, não é que os meus impostos estejam a ser usados para isso. A questão é que os impostos daquele que não pode pagar impostos, ou não devia pagar impostos, estão a ser usados para isso. A questão é que há pessoas que estão a ganhar 600 euros por mês e vêm desses 600 euros tirados 70, 80 ou 90, que faz uma diferença brutal, e estão a ser usados para pagar a vida luxuosa desse banqueiro. É esse o grande problema. E se isto não fará arder no inferno eternamente, só tenho pena que não haja inferno. É o meu grande problema, é que não acredito na vingança pós-mortem. Não acredito. Não acredito em Deus, não acredito em inferno.
tenho muita pena de não acreditar em Deus nestes casos, porque se houvesse uma justiça divina, homens como o Pinochet tinham caído com um raio, e eu não acredito, não, é com um raio quando depois de morrer, e que iam para o inferno conviver com diabos a espetar-lhe. Infelizmente não acredito nisso, portanto acredito na justiça terrena. Mas para isso temos de estar atentos. Mas para isso é preciso que haja justiça. E agora, não sei se já são horas de jantar ou não, ou se já passamos horas de jantar, mas pronto, Já são para horas o de jantar caso. há muito tempo. Ok, então vais cear agora, imagina, sais daqui, vais cear e tens a possibilidade de convidar alguém para estar contigo à mesa e partilhar este momento de ceia e de final do dia contigo. Um personagem português que já não esteja connosco. Qual seria aquela personagem que tu gostarias, aquela pessoa que tu gostarias de trazer de volta para poder conversar contigo um bocadinho? Pode ser uma figura pública ou não, pode ser... Sim. Não, eu gostava imenso de ter a oportunidade de trocar algumas palavras com essa de Queiroz. tenho uma certo fascínio pelo essa. Confesso que... És queiroziano? Não sou bem queiroziano. A Maria Filomena Mónica é uma queiroziana e uma soberba, tenho uma admiração enorme pela Maria Filomena Mónica. Ou Isabel Pires de Lima também. Não, adoro a prosa do essa e adoro aquela, apesar de alguma soberba, não é? Mas adoro a capacidade do essa ter pensado o país no futuro. Ele pensou o país hoje. Aquilo é de uma atualidade que dói. Por acaso, falar em Maria Filomena Mónica, ela escreveu um livro fantástico chamado Os Cantos, que é sobre o José do Canto, que é um homem extraordinário dos Açores do século XIX. E é um livro extraordinário, de um trabalho de investigação, e é um homem que, apesar do centralismo de Lisboa, e ele vivia nos Açores, apesar de ele ser pouco dado a manifestações sociais, apesar de todas as contrariedades, ele consegue dinamizar os Açores de uma maneira ímpar. É ele o grande responsável pela fauna atual, sobretudo da Ilha de São Miguel, pelo belíssimo parque lá em cima nas lagoas, pela importação de uma certa espécie e pelo crescimento económico de São Miguel através da exportação de múltiplas culturas hortícolas e frutíferas. E é ele que constrói, depois de uma batalha imensa, o porto de Ponta Delgada. E esse livro é fascinante, a personagem é fascinante, e o Essa, aliás, creio que são contemporâneos, o Essa e o José do Canto juntavam-se à mesa. Eu estava a pensar numa personagem feminina. As personagens femininas da história de Portugal são mais ocultas, no sentido, a história é escrita por homens, é escrita por homens e, portanto, não temos essa... mas qualquer escritora gostava de ter, por exemplo, a oportunidade de trocar algumas palavras com a Sofia, por exemplo. Pronto, acho que tínhamos aqui um triunvirato. Uma mesa interessante. Uma mesa simpática, muito simpática, diria. Eu acho que as gerações futuras têm, de alguma forma, nós temos alguns talentos, nós portugueses temos alguns talentos, dos quais nos orgulhamos, outros não, nem tanto. Quais são aqueles que tu achas que as novas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, têm quase que por obrigação rentabilizar, entendes? Ou seja, seria bom que houvesse alguma continuidade, que estes nossos talentos, por muito pequenos ou imensos, não se esgotassem na nossa geração e continuassem. Quais são aqueles que tu achas? Pois, para fechar um ciclo, que esta entrevista começou, o país, Portugal e os portugueses redescobriram-se e redescobriram um certo amor próprio. E curiosamente, e para voltar também ao início da entrevista, também muito instigado pela nova vaga de turismo. Ou seja, se os outros acham que o nosso país é bom, porque é que eu ia achar que o nosso país é mau? Nós somos do tempo em que os portugueses se vituperam e dizem mal de tudo que é português. Diziam. Agora há lojas só com artigos portugueses. Agora, Portugal está na moda, claramente. Mas foi preciso virem os estrangeiros para dizerem... Para alguns casos foi preciso. A nova geração já não sofre desse complexo.
sofre menos desse complexo. E isso vê-se na música, por exemplo. Hoje em dia, são cada vez menos os grupos que cantam em inglês, ao contrário de há 10 anos atrás, em que toda a gente cantava em inglês, e os grupos cantam em português. Isso quer dizer que se descobriu a língua portuguesa, que já não há vergonha de dizer amo-te numa canção. Porque toda a gente dizia, I love you, é tão bonito. É tão... Aliás, há uma canção assim, uma letra, não sei se do Sérgio, mas cantada por Escalã, que é o de dificuldade de expressão, não é? De dizer em inglês fica tão bem, como no cinema. E havia essa coisa de... Não se escrevia em português porque dizia-se que era piroso. Mas é piroso quer dizer eu gosto de ti. Relativamente à língua portuguesa que se fala no Brasil, certo? É mesmo, eles dizem com uma facilidade tão grande. Eu te amo. E o ouvido no brasileiro tem graça. Nós dizermos amo-te, agora... É lindíssimo. É lindíssimo. É uma palavra linda, é uma palavra muito musical, tem a fonética de muitas outras, tem a fonética tem fonética parecida com saudade e com floresta, e que palavra bonita, floresta, e profundo, e silêncio, e palavras lindas. Português tem palavras lindíssimas. E este redescobrir, que a nova geração já não vai redescobrir, porque já está descoberto, acho que é obrigatório levarem este estandarte como a grande... Porque há bocado referíamos que a pujança económica se dá pela pujança cultural. Mas a pujança cultural começa por eventualmente, o grande axioma da identidade é a língua. Voltamos ao início. Portanto, o axioma da identidade nacional é a língua. É a língua. Voltamos ao início desta entrevista. Eu ainda não me consegui definir como português, a não ser pela língua que falo, porque eu tenho muitos tiques anglo-saxónicos nas coisas que gosto, nos desportos que gosto, não me revejo, já disse, em muitas das coisas do nosso país, na maneira de estar, na comida, na gastronomia. Não sou muito fã da comida portuguesa, pesada, gosto de coisas muito light, muito ligeiras. Portanto, aquilo que me prende ao meu país, para além de eu amar o território e a geografia, a topografia e a paisagem, e o Jerez e o silêncio do Alentejo, é a língua. Portanto, essa é a grande estandarte. O grande estandarte que as novas gerações devem. E outra, que é uma coisa também muito portuguesa, que falta alguém fazer uma app, uma aplicação, do desenrascança. Uma aplicação programar uma aplicação em que, preciso me desenrascar desta situação. Uma aplicação, tipo um Uber do desenrascança, uma coisa assim. Fica aqui a ideia, de repente, há algum informático que vai pegar nela, ainda tem que pagar direitos de autor, Pedro. Assembleia da República, local, falámos há bocado de Camilo Castelo Branco e da queda de um anjo, que retrata tão bem o que era a Assembleia da República naquela altura. Se tu pudesses pegar num verso dos teus poemas para escarrapachares no frontispício da Assembleia da República, para os deputados não se esquecerem daquilo que os leva lá todos os dias de manhã e pelo qual são remunerados, é o trabalho deles, defenderem os nossos interesses, qual seria aquele verso ou qual seria aquele lema, da tua autoria ou não, que tu irias lá colocar? Para eles não se esquecerem daquilo que os leva lá. Bom, eu tenho o maior respeito pela Assembleia, não é fácil ser deputado, não é fácil. É uma vida... E há muitos deputados que têm, de facto, uma abnegação à causa pública. E a causa pública é a mais nobre de todas, porque se ela for genuína, há bocado falávamos daqueles que cederam à corrupção. Atenção que estamos a falar da exceção, não é a regra. Não, a regra não é essa. Nós temos autarcas neste país que têm feito um trabalho exemplar com migalhas. Uma vez mais por causa do centralismo. Exemplar. Estamos numa autarquia hoje, Gaia, em que o Eduardo Vitor Rodrigues faz um trabalho exemplar, numa coisa gigantesca que vai de Espinho até ao Porto. Os políticos contemporâneos, aqueles que pugnam por esta honestidade, e não é o único. No Porto, o Rui Moreira fez um trabalho notável. E falo só de alguns. E os deputados municipais, aqueles que estão ali,
a dirimir os problemas, e obviamente os deputados da nação também. E, portanto, a causa pública é a causa mais nobre de todas. E eles estão lá para proteger, sobretudo, os desfavorecidos. Há bocado eu disse uma frase de uma letra minha que se chama Verdade, um tema Verdade, que eu escrevi no Brasil, dedicado ao Caetano Veloso, e a dada altura diz essa coisa de um muro por mais alto não se separa, os que têm fome de Seara. Mas ali, portanto, em relação aos pobres e aos fracos, mas numa situação dessas, obviamente que escolheria uma citação de outro. Se fosse minha, eu tenho uma frase que diz, e eu acho que o Parlamento é isso. O Parlamento é um sítio para iluminar o país. É dali que deve surgir a luz que ilumina o país. E o país neste sentido, no sentido que dizíamos no início da entrevista, do país escuro do interior. E esse país tem que ser iluminado. Os focos têm que começar a incidir sobre as necessidades das pessoas mais pobres, porque só assim é que evitamos o nacionalismo e o populismo. É dando às pessoas aquilo que elas precisam. Armas, ferramentas. E diria, enquanto não há amanhã, ilumina-me. Ilumina-me, exatamente. É essa a música, esta pergunta, quer dizer, se esta pergunta fosse feita, se tu me pusesse esta pergunta, uma música portuguesa que eu tenha acompanhado ao longo da sua vida, ou que eu tenha acompanhado ao longo da sua vida, provavelmente eu iria dizer ilumina as tuas, ilumina-me as da Guarda, música Capitães da Areia. Música portuguesa que me acompanhou ao longo da vida. Desculpa, de outra... Música portuguesa que me acompanhou ao longo da vida, literalmente, é o Carlos do Carmo. É o Carlos do Carmo, é um... expoente máximo. Porquê? Porque o Carlos faz uma coisa notável, que é com o Ari dos Santos e com a música do Tordo e do Vitorino de Almeida, acho que o disco mais importante do século XX em Portugal, é O Homem na Cidade. É um disco assim, sublime. Talvez o Com Que Voz da Amália, pelo Alain Ullmann com a Amália. Os dois. Mas o Carlos, com O Homem na Cidade, coloca coloca aquilo que se chamava à altura o homem novo, o fado novo, uma postura poética nova, com o Ari, que era um dos grandes um outro que eu convidaria para a mesa, e um poeta esquecido por ser comunista, não é? Como é evidente. Não é? São os como o José Gomes Ferreira, etc. Sim. Mas o Ari e o Carlos e o Vitorino de Almeida têm um fado lindo, e eu que sou portuense, a música da minha vida chama-se Fado de Campo Grande. Na minha velha casa, por mais que eu sofreiando, como um golpe de asa, varrer o Campo Grande. É um fado. Eu estou arrepiado só de dizer letra. Só de pensar, não. Ou Estrela da Tarde. Mais uma vez, letra do Ari, música do Fernando Tordo. Tinha poemas absolutamente únicos e que quando os lês... A grande canção, a Estrela da Tarde, a grande canção do desígnio nacional meu, é a Estrela da Tarde. Talvez, assim, a canção. Para acabar, e esta é a última pergunta, e depois haveria o brinde, mas como não temos com que brindar, vamos inventar. Se tivesse a oportunidade, como eu te disse, este projeto nasceu em Bruxelas, na altura em que Portugal estava a começar a crise, 2011, a primeira matinê foi em 2012, ainda Portugal estava a passar as passinhas do Algarve, literalmente. Bruxelas, sendo um projeto que, na minha opinião, pode ser um projeto muito interessante, que é a União Europeia. Se houvesse uma pergunta, reformulo, qual é a pergunta que, enquanto cidadão português, ainda não conseguiste ter uma resposta vinda de Bruxelas e que te incomoda, que se tivesse a oportunidade de a colocar a um dos presidentes, ao presidente Juncker ou ao Tajani, ou pouco importa quem, um dos presidentes das 3 instituições europeias, aquela pergunta que tu dizias, não, estás aqui à minha frente, desculpa lá, mas vais ter que me responder, porque ainda ninguém me respondeu a isto. Qual seria a pergunta? Bom, a Europa há muito tempo que necessita de uma política externa. É o grande problema comum. É o grande problema da Europa. E por não ter tido uma política externa na guerra do Kosovo,
em 92, 93, é que nós hoje sofremos a ausência de uma voz comum que aglomere as vontades dos países. É uma das razões, é uma das grandes razões, é essa. Não é? É claro que nós vínhamos reivindicando uma política comum em relação a tomar posições fortes em relação aos Estados Unidos, em relação às políticas de violação, por exemplo, do GATT da China e em relação aos direitos humanos em Israel, com os palestinianos, posições claras, firmes, estruturadas, e em relação à Guerra dos Balcãs, quando há a desagregação da Jugoslávia. A Europa falhou politicamente aí, porque se concentrou num projeto económico. E esse é o grande drama da Europa. E neste momento a Europa não se consegue reconstruir, dificilmente se consegue reconstruir, está numa fase, o Brexit é o paradigma, é o epítome dessa situação, porque não foi possível, não é não ter sido possível, é porque os esforços da Europa, pós-45, foram concentrados, como de resto a gênese da Europa é uma gênese económica, a união do carvão e da indústria do metal, do aço, e a necessidade de haver uma proteção, digamos, um shelling político, foi deixado para segundo plano. E quando houve necessidade de o tentar introduzir no cerne da questão europeia, eu creio que era tarde demais. Portanto, a grande questão não é ao Juncker, a grande questão é ao Durão Barroso. É what the fuck did you do while you were there, Mr. Barroso? You fucked it all. E não era em português, era em inglês para todo mundo perceber. Portugal perdeu uma oportunidade soberana de se mostrar ao mundo como um grande líder, porque tivemos um desastre de um presidente da Comissão Europeia que nunca soube impor nem identidade, nem carisma, nem vontade política. Geriu a sua agenda pessoal, como de resto se viu. E pior, envolveu-nos numa guerra, na Cimeira das Lajes, para a qual nós não fomos chamados nem convocados e baseada numa mentira que nunca desmentiu. E eu tive oportunidade, felizmente, de o confrontar pessoalmente com isto. E, portanto, essa pergunta está respondida. Ok. Como não temos brinde, porque não vamos brindar, e respondes se quiseres, se não quiseres, não respondes, estás completamente à vontade. Explica-me só o 81 igual a 99, que eu estou tão curiosa, e é o nosso brinde para fechar a entrevista. Se quiseres, senão depois nós cortamos. Nós estamos perante uma tela eu acho que é um dos grandes artistas plásticos nacionais. E este quadro, eu já digo quem é, este quadro chama-se Teorema, e do lado temos uma equação matemática, esse artista tem uma adoração pela matemática, que eu entendo muito bem. Do outro lado temos outra equação matemática, e quando ele decompõe as equações, os resultados são estes. Portanto, aqui nós temos 1 igual a 1, portanto, logo 81 igual a 91, porque lá em 81 igual a 99, lá em cima estão as equações que com os mesmos elementos dão contas diferentes. E ele decompõe as equações até aqui em baixo. Para além de ser um trabalho de matemática que desafia o raciocínio, portanto é preciso... A matemática é uma ciência exata, portanto alguma coisa aqui está ou mal ou manipulada. Não é? E, portanto, é preciso estudar as duas equações, e eu já o fiz, e elas, de facto, estão tão bem, as premissas depois convergem no mesmo resultado, mas é uma falácia. Mas interessante é porque, plasticamente, este trabalho é fascinante. Agora, como é que se chama o artista? Este artista foi, durante muitos anos, presidente do Banco Comercial Português. É o Paulo Teixeira Pinto. O Paulo Teixeira Pinto. É o autor deste quadro magnífico, que já foi capa do El País, e que de resto designou o Paulo como um dos grandes pintores contemporâneos, e é, de facto, e é um homem com uma visão e uma vontade de mundo e uma mundanidade e uma clareza e uma transparência que são... Eu não conheço, tenho pena, mas... Porquê é que ele não assinou a tela? Provavelmente estará por trás. O Paulo é um homem muito recolhido. Sim. Enquanto foi presidente do BCP, e além disso escreve de uma forma belíssima. E o Paulo, enquanto foi presidente do BCP, e depois ele deu uma entrevista na qual foi confrontado, mas pinta,
e escreve, ele, porque é que nunca o manifestou, porque é que nunca o disse? E ele respondeu muito bem, na sua sabedoria, E autenticidade, disse, imagino. eu não poderia, enquanto fui presidente do BCP, ele só se assumiu como pintor publicamente, depois, e como escritor, porque poderia, através da minha obra, embora sejamos polimórficos, nós, enquanto figuras públicas, sobretudo num cargo institucional, nós temos que manter uma postura quase monomórfica, e, portanto, ele receava contaminar a sua imagem enquanto presidente de um banco. Recatou-se. Recatou-se. É um artista extraordinário, é um homem com uma grande visão e um grande amigo. Pedro, resta-me agradecer-te infinitamente Muito obrigado, pelo teu tempo, porque o tempo é precioso, eu sei que para ti o tempo é verdadeiramente precioso, teres-nos recebido aqui nos teus Muito estúdios obrigado. E até breve. Até breve. Ou até já, como eu gosto, porque até já dá a sensação que amanhã a gente vai se encontrar a tomar um café.